Você tem certeza de que quer fazer isso ao vivo, bispo? A voz tensa do diretor de produção ecoou pela sala de controle dos estúdios da Record TV em São Paulo. As luzes frias do ambiente contrastavam com o suor que começava a se formar na testa de Marcos, um homem experiente que já havia produzido centenas de programas, mas nunca algo tão arriscado quanto o que estava prestes a acontecer. Edir Macedo ajustou o terno escuro e olhou através do vidro blindado que separava a sala de controle do estúdio principal. Suas mãos, sempre firmes durante décadas de pregações e confrontos televisivos, tremeram levemente enquanto segurava o roteiro que havia sido modificado pela última vez há apenas 15 minutos. Marcos, há 40 anos eu enfrento tempestades que você nem imagina. Esta noite será apenas mais uma, respondeu o bispo, sua voz carregando aquela autoridade que fazia multidões se curvarem em oração. O Brasil precisa ouvir a verdade sobre esses ídolos que corrompem nossa juventude. Do outro lado do estúdio, Leonardo terminava de ajustar o violão que o acompanharia durante toda a entrevista. O cantor sertanejo, aos 61 anos, mantinha o mesmo carisma que o tornou uma lenda da música brasileira, mas seus olhos revelavam uma preocupação que raramente demonstrava publicamente. Ele sabia que não estava ali apenas para promover seu novo álbum. Léo, o bispo está diferente hoje, sussurrou Carla, sua assessora de imprensa há mais de 15 anos. Uma mulher de 45 anos, cabelos castanhos presos em um coque impecável, que conhecia os bastidores da mídia como poucos. As perguntas que ele mandou não são as que vocês combinaram. Alguma coisa mudou. Leonardo passou a mão pelos cabelos grisalhos e suspirou. Carla, eu já cantei em botequim de beira de estrada e no Maracanã lotado. Já enfrentei críticas, polêmicas, separações públicas. Se ele quer jogo duro, vamos ver quem aguenta mais pressão. A temperatura no estúdio parecia subir a cada minuto. São Paulo vivia um dos dias mais quentes de março e o ar-condicionado industrial lutava contra o calor gerado pelas potentes luzes de LED que iluminariam o confronto que estava prestes a começar. Era uma segunda-feira, 18h30, horário nobre da televisão brasileira, e mais de 15 milhões de pessoas estavam esperando pelo que foi anunciado como uma conversa franca sobre música, fé e valores familiares. Roberto, o cinegrafista principal, um veterano de 52 anos que já havia filmado desde festivais de música até manifestações políticas, posicionou sua câmera principal, focando o cenário que havia sido especialmente montado para aquela noite. Duas poltronas de couro marrom escuro, separadas por uma mesa de vidro onde descansavam duas garrafas de água e dois microfones sem fio. O fundo era composto por um painel com a logomarca do programa Conversa Direta. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que até mesmo os técnicos mais experientes conseguiam sentir. 5 minutos para entrarmos no ar, anunciou a assistente de produção pelo interfone, sua voz ecoando por todo o complexo de estúdios. Juliana, uma jovem de 28 anos, formada em jornalismo pela PUC-SP, estava vivendo o momento mais tenso de sua carreira. Ela havia sido contratada há apenas 6 meses, mas já sabia que aquela noite entraria para a história da televisão brasileira de uma forma ou de outra. Edir Macedo caminhou até sua poltrona com passos firmes, cumprimentando rapidamente a equipe técnica que se curvava respeitosamente em sua presença. Aos 84 anos, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus mantinha uma postura imponente, e seus olhos pequenos, mas penetrantes, pareciam analisar cada detalhe do ambiente como um general, preparando-se para uma batalha decisiva. Leonardo entrou no estúdio poucos segundos depois, carregando seu violão, um instrumento que o acompanhava desde os primeiros shows na década de 1980, quando ainda fazia dupla com Leandro. O couro do Casey estava desgastado pelo tempo e pelas incontáveis viagens,
mas o instrumento continuava afinado e pronto para embalar as canções que marcaram gerações de brasileiros. Boa noite, Leonardo, disse Edir Macedo, estendendo a mão direita em um cumprimento que parecia cordial, mas carregava uma frieza que o cantor não deixou passar despercebida. Boa noite, bispo. Obrigado pelo convite, respondeu Leonardo, apertando a mão oferecida com firmeza igual. Espero que seja uma conversa proveitosa para todos que estão nos assistindo. Os dois homens se posicionaram em suas respectivas poltronas enquanto os técnicos faziam os últimos ajustes de som e iluminação. O estúdio estava silencioso. Apenas o ronco baixo dos equipamentos de ar-condicionado e o barulho distante do trânsito paulistano que insistia em entrar pelas janelas, mesmo estando no 12º andar do edifício. Há 2 minutos, anunciou Juliana, e instantaneamente toda a equipe técnica se posicionou em seus respectivos postos. Roberto ajustou o foco da câmera principal, enquanto outros 2 operadores se preparavam para capturar os ângulos laterais que mostrariam as reações de ambos os convidados. Marcos, na sala de controle, verificou pela última vez os monitores que exibiam as imagens que iriam ao ar. Ele havia trabalhado com Edir Macedo em dezenas de programas ao longo dos últimos 10 anos, mas nunca havia visto o bispo tão focado e, ao mesmo tempo, tão tenso quanto naquela noite. Leonardo, disse Edir Macedo, aproveitando os segundos finais antes de entrarem no ar, espero que você esteja preparado para uma conversa honesta. Não costumo poupar ninguém quando o assunto é a influência que exercemos sobre as pessoas. O cantor sorriu de forma enigmática, afinando uma das cordas do violão. Bispo, há 4 décadas eu canto sobre amor, família, saudade, alegria e tristeza. Minhas músicas falam do coração do povo brasileiro. Se isso incomoda alguém, talvez o problema não esteja nas minhas canções. 10 segundos, gritou Juliana, e um silêncio absoluto tomou conta do estúdio. As câmeras se posicionaram, os microfones foram ligados e as luzes se intensificaram, criando aquela atmosfera única da televisão ao vivo, onde cada palavra, cada gesto, cada expressão seria captada e transmitida instantaneamente para milhões de lares brasileiros. O contador chegou a 0 e uma luz vermelha se acendeu, sinalizando que o programa estava sendo transmitido ao vivo para todo o país. Boa noite, Brasil, começou Edir Macedo, olhando diretamente para a câmera principal, sua voz carregando aquela autoridade que conquistou milhões de fiéis ao longo de décadas. Hoje, no Conversa Direta, recebemos um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, Leonardo, um homem que influencia multidões através de suas canções, mas que talvez precise refletir sobre a responsabilidade que isso representa. Leonardo manteve o sorriso, mas seus dedos se firmaram no braço da poltrona. Aquela não era a abertura que havia sido combinada durante as conversas preparatórias para o programa. Bispo, é um prazer estar aqui, respondeu o cantor, sua voz mantendo o tom respeitoso, mas firme. 40 anos de carreira me ensinaram que música é sobre conectar pessoas, sobre emocionar, sobre fazer as pessoas se sentirem menos sozinhas neste mundo. Conectar pessoas. Interessante, disse Edir Macedo, folheando algumas páginas de um caderno que havia trazido consigo. Mas me diga, Leonardo, você não acha que algumas de suas canções incentivam comportamentos que vão contra os valores familiares tradicionais? Bebedeira, infidelidade, relacionamentos casuais. O estúdio ficou tenso. Roberto, o cinegrafista, ajustou rapidamente o foco para capturar a expressão de surpresa que passou rapidamente pelo rosto de Leonardo. Na sala de controle, Marcos segurou a respiração, percebendo que o programa havia tomado um rumo completamente diferente do planejado. Leonardo respirou fundo e se inclinou ligeiramente para frente, seus olhos encontrando diretamente os do bispo. Bispo, minhas canções falam da vida real, do homem que sofre por amor, que erra, que se arrepende,
que celebra. Eu não invento sentimentos, eu apenas coloco música neles. A vida real, repetiu Edir Macedo, um sorriso sutil se formando em seus lábios. Mas não é exatamente isso que os falsos profetas sempre disseram, que estavam apenas refletindo a realidade, que não tinham responsabilidade sobre as consequências de suas palavras. A temperatura no estúdio parecia ter subido alguns graus. Leonardo sentiu uma gota de suor escorrer por sua testa, mas manteve a postura elegante que o caracterizava nos palcos. Bispo, eu não me considero um profeta, falso ou verdadeiro. Sou apenas um cantor que teve a sorte de encontrar o caminho até o coração das pessoas, respondeu Leonardo, sua voz mantendo a tranquilidade, mas com uma firmeza crescente. E se minhas canções ajudam as pessoas a expressar seus sentimentos, a se sentirem compreendidas, então eu cumpri minha missão. Edir Macedo se recostou em sua poltrona, claramente preparando-se para o próximo ataque. Missão. Outra palavra interessante. Você acredita que tem uma missão, Leonardo? Acredito que todos nós temos, respondeu o cantor, desta vez sorrindo com mais confiança. A diferença é que a minha não envolve julgar as escolhas dos outros ou dizer às pessoas como devem viver suas vidas. Um murmúrio quase imperceptível passou pela equipe técnica. Marcos, na sala de controle, fez um sinal para que as câmeras capturassem a reação de Edir Macedo, que ficou visivelmente surpreso com a resposta direta do cantor. Julgar, disse o bispo, recuperando rapidamente sua compostura. Interessante que você use essa palavra, mas não é julgamento quando apontamos comportamentos que destroem famílias, que levam jovens ao caminho da perdição. Leonardo pegou seu violão e dedilhou algumas notas suaves, o som ecoando pelo estúdio silencioso. Bispo, permita-me contar uma história. Há alguns anos, durante um show em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, um homem se aproximou de mim nos bastidores. Ele estava chorando. Disse que havia se separado da esposa depois de 20 anos de casamento e que não conseguia mais ver os filhos. Estava pensando em desistir de tudo. O cantor fez uma pausa, continuando a dedilhar suavemente o violão. Ele me contou que, durante os meses mais difíceis da separação, uma das minhas canções o ajudou a não desistir. Não uma música sobre bebedeira ou infidelidade, como o senhor sugeriu, mas uma canção sobre saudade, sobre a dor de estar longe de quem se ama. Aquela música o fez perceber que ainda valia a pena lutar pelo amor da sua família. Edir Macedo permaneceu em silêncio, claramente não esperando que o cantor respondesse com uma história pessoal. 6 meses depois, continuou Leonardo, ele me escreveu uma carta contando que havia conseguido se reconciliar com a esposa. Eles estavam construindo um casamento novo, mais forte. Então me pergunto, bispo, essa música foi um instrumento do mal ou do bem? A câmera focou no rosto de Edir Macedo, que pela primeira vez na noite pareceu hesitar antes de responder. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram uma eternidade na televisão ao vivo. Histórias isoladas não mudam estatísticas, disse finalmente o bispo, mas sua voz não carregava mais a mesma convicção do início do programa. Buti, você sabe muito bem que para cada história como essa, existem dezenas de outras onde suas canções contribuíram para a destruição de relacionamentos. Leonardo colocou o violão de lado e se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos do bispo. O senhor tem essas estatísticas? Ou está apenas repetindo algo que alguém lhe disse? A pergunta pegou Edir Macedo desprevenido. Na sala de controle, Marcos percebeu que o programa havia saído completamente do roteiro original, mas os números de audiência que apareciam em seu monitor mostravam que o Brasil estava grudado na televisão. Eu tenho 40 anos de experiência lidando com famílias destruídas, respondeu o bispo, recuperando parte de sua autoridade. Vejo todos os dias os estragos causados pela influência negativa da mídia, da música, dos falsos ídolos.
E eu tenho 40 anos de experiência vendo famílias se reunirem nos meus shows. Contra-atacou Leonardo, sua voz subindo ligeiramente de tom pela primeira vez na noite. Vejo pais levando filhos, avós levando netos, casais celebrando aniversários de casamento. Vejo pessoas cantando juntas canções que falam de amor, de família, de saudade da terra natal. O cantor se levantou de sua poltrona, causando um pequeno alvoroço na equipe técnica que teve que ajustar rapidamente as câmeras para acompanhar seus movimentos. Bispo, o senhor quer mesmo discutir influência? Disse Leonardo, caminhando alguns passos pelo pequeno espaço do cenário. Então vamos falar sobre influência. Quantas pessoas já doaram suas economias de vida inteira para construir impérios televisivos? Quantas famílias se endividaram achando que estavam comprando um milagre? O comentário atingiu em cheio, e Edir Macedo se remexeu desconfortavelmente em sua poltrona. Leonardo, isso é um ataque direto à obra de Deus. Não, interrompeu o cantor, voltando para sua poltrona, mas permanecendo de pé. Isso é uma pergunta honesta sobre responsabilidade. O senhor me acusa de influenciar negativamente as pessoas com músicas sobre amor e saudade, mas não quer discutir a influência de pedidos de dinheiro disfarçados de orações? O estúdio estava em completo silêncio, exceto pelo ronco baixo dos equipamentos. Toda a equipe técnica havia parado o que estava fazendo para acompanhar o confronto que se desenrolava diante de suas câmeras. Marcos, na sala de controle, sabia que estava presenciando um momento histórico da televisão brasileira, mas também sabia que aquilo poderia ter consequências imprevisíveis para todos os envolvidos. Leonardo finalmente se sentou, pegou seu violão novamente e começou a tocar uma melodia suave e melancólica. Bispo, eu vim aqui hoje com a expectativa de uma conversa civilizada sobre música e valores. Mas se o senhor quer transformar isso em um tribunal, então vamos ser honestos sobre quem realmente está sendo julgado aqui. As palavras ecoaram pelo estúdio com o peso de uma sentença definitiva. Edir Macedo permaneceu em silêncio por longos segundos, seus dedos tamborilando nervosamente no braço da poltrona de couro. O som suave do violão de Leonardo preenchia o vazio do estúdio, criando uma atmosfera quase hipnótica que contrastava dramaticamente com a tensão que pairava no ar. Na sala de controle, Marcos observava os monitores com crescente apreensão. Os números de audiência continuavam subindo, mas ele sabia que aquilo estava se transformando em algo muito maior do que qualquer um havia planejado. Você é muito inteligente, Leonardo, disse finalmente o bispo, sua voz recuperando parte da autoridade calculada que o caracterizava. Mas inteligência sem sabedoria divina pode ser uma armadilha perigosa. Você desvia o foco da conversa para me atacar pessoalmente, quando deveríamos estar discutindo sua responsabilidade como formador de opinião. Leonardo continuou dedilhando suavemente as cordas, um sorriso sereno se formando em seu rosto. De bispo, não estou atacando ninguém. Estou apenas questionando por que o senhor se sente no direito de julgar minha obra quando a sua também pode ser questionada. Isso se chama diálogo, algo que parece estar em falta nos púlpitos hoje em dia. Roberto, o cinegrafista, captou com precisão o momento em que os músculos da face de Edir Macedo se contraíram ligeiramente. Um sinal de irritação que o veterano operador de câmera havia aprendido a identificar ao longo dos anos. Do outro lado do estúdio, uma segunda câmera focava Leonardo, que mantinha uma postura relaxada, quase contemplativa, enquanto seus dedos dançavam pelas cordas do violão. Diálogo, repetiu Edir Macedo, inclinando-se para a frente. Muito bem, vamos ter um diálogo então. Me explique como uma música que glorifica a bebedeira e o adultério pode ser considerada uma contribuição positiva para a sociedade. Me explique como letras que incentivam os jovens a buscar prazer imediato se alinham com valores cristãos. Leonardo parou de tocar abruptamente, o silêncio súbito ecoando pelo estúdio como um trovão.
Seus olhos se fixaram diretamente nos do bispo, e pela primeira vez na noite, uma centelha de indignação genuína brilhou em seu olhar. Bispo, em 40 anos de carreira, eu gostaria que o senhor me mostrasse uma única música minha que glorifica o adultério, disse Leonardo. Sua voz baixa, mas carregada de uma intensidade que fez toda a equipe técnica prender a respiração. Uma única letra que incentiva jovens a buscar prazer imediato. O senhor está confundindo minha obra com algum preconceito que tem sobre música sertaneja. Na sala de controle, Juliana, a assistente de produção, sussurrou para Marcos. Ele não esperava essa resposta. O diretor apenas acenou com a cabeça, seus olhos grudados nos monitores que mostravam a reação de surpresa que passou rapidamente pelo rosto de Edir Macedo. Não estou confundindo nada, respondeu o bispo, mas sua voz carecia da convicção anterior. Suas músicas falam constantemente sobre beber para esquecer problemas, sobre relacionamentos casuais, sobre... Pare, interrompeu Leonardo, levantando uma das mãos. Vamos fazer diferente. Vou cantar alguns trechos das minhas músicas mais conhecidas. E o senhor me diga onde está a glorificação da bebedeira ou do adultério. Sem esperar resposta, Leonardo posicionou o violão e começou a tocar uma melodia suave e melancólica. Sua voz, ainda poderosa aos 61 anos, ecoou pelo estúdio. Nosso amor não pode ser proibido. Nosso amor nasceu do coração. Se a vida nos trouxe até aqui, é porque tinha razão. Ele parou e olhou diretamente para Edir Macedo. Essa é Pense em Mim, uma das minhas canções mais tocadas. Onde está a imoralidade, bispo? O silêncio se estendeu por alguns segundos antes que Leonardo continuasse com outra melodia. Talvez você não saiba que eu te amo e que não vivo sem você. Talvez, novamente, ele parou e aguardou. E essa é, talvez, mais de 20 anos no topo das paradas musicais. Uma canção sobre amor verdadeiro, sobre saudade. Onde está o incentivo ao prazer imediato? Edir Macedo se remexeu na poltrona, claramente desconfortável. Na sala de controle, Marcos percebeu que o programa havia se transformado em algo completamente inesperado. Um confronto intelectual e artístico que estava cativando a audiência brasileira. Você está selecionando apenas as canções que convêm ao seu argumento, disse o bispo, tentando recuperar o controle da situação. E quanto às músicas sobre bebidas, sobre noitadas, sobre... Especifique, cortou Leonardo, sua paciência claramente chegando ao limite. Cite uma música específica, com letra específica. Não generalize. Se vai me acusar de algo, tenha a coragem de ser preciso. A câmera principal focou no rosto de Edir Macedo, capturando um momento de hesitação que raramente era visto publicamente. O bispo folheou rapidamente algumas páginas de seu caderno, procurando por algo que pudesse sustentar suas acusações. Cerveja de garrafa, disse finalmente com um tom que tentava demonstrar triunfo. Uma canção que claramente incentiva o consumo excessivo de álcool. Leonardo riu. Uma risada genuína que ecoou pelo estúdio e provavelmente chegou aos lares de milhões de brasileiros. Bispo, essa música não é minha. É da dupla Gian e Giovanni. O senhor está confundindo meu repertório com o de outros artistas. O erro foi devastador. Roberto, experiente em capturar momentos cruciais, focou sua câmera no rosto de Edir Macedo no exato momento em que a percepção do equívoco se refletiu em seus olhos. Na sala de controle, Marcos sussurrou, "Meu Deus!", enquanto observava a audiência disparar nos monitores. "Isso é..." começou o bispo, claramente tentando encontrar uma forma de se recuperar do erro. "Isso é o que acontece quando alguém julga sem conhecer", disse Leonardo, sua voz agora carregada de uma autoridade moral que surpreendeu a todos no estúdio. "O senhor veio aqui hoje com a intenção de me humilhar publicamente, baseado em preconceitos e informações incorretas. Veio preparado para um tribunal, não para uma conversa." O cantor se levantou novamente, desta vez caminhando até a borda do pequeno cenário.
Sabe qual é a diferença entre nós dois, bispo? Eu canto sobre a vida como ela é, com suas alegrias, tristezas, amores e desilusões. O Senhor prega sobre como a vida deveria ser, segundo sua interpretação particular da fé. Não é minha interpretação, protestou Edir Macedo, mas sua voz soava defensiva. É a palavra de Deus, a palavra de Deus, repetiu Leonardo, voltando para sua poltrona. Interessante, porque a Bíblia que eu conheço fala sobre amor, compaixão, perdão. Não sobre julgar artistas ou cobrar dízimos para construir impérios de comunicação. O golpe foi certeiro e direto. Toda a equipe técnica sentiu a tensão se intensificar dramaticamente. Na sala de controle, Marcos sabia que estava presenciando um dos momentos mais explosivos da história da televisão brasileira. Você não tem autoridade para falar sobre questões de fé, disse Edir Macedo, sua voz subindo de tom pela primeira vez na noite. E você é apenas um artista, um entertainer. Eu dediquei minha vida inteira à obra de Deus. E eu dediquei minha vida inteira a fazer as pessoas felizes, retrucou Leonardo, sua voz mantendo a calma, mas com uma firmeza inabalável. A trazer alívio para corações partidos, a dar voz aos sentimentos que as pessoas não conseguem expressar. Se isso não é obra de Deus, então eu não sei o que é. Leonardo pegou seu violão novamente e começou a tocar uma melodia que todos no estúdio reconheceram imediatamente. Os primeiros acordes de Entre Tapas e Beijos, uma de suas canções mais emblemáticas. Essa música, disse ele, parando de tocar, já salvou mais casamentos do que muitas pregações. Ela fala sobre a complexidade das relações humanas, sobre como o amor verdadeiro supera as dificuldades. Mas tenho certeza de que o senhor vai encontrar algo de imoral nela também. Edir Macedo permaneceu em silêncio, claramente tentando encontrar uma estratégia para reverter a situação que havia saído completamente de seu controle. Sabe o que me entristece, bispo? Continuou Leonardo, sua voz assumindo um tom quase melancólico. É que o senhor representa uma instituição que deveria pregar amor e união, mas veio aqui hoje apenas para tentar me destruir publicamente. Por quê? O que eu fiz além de cantar sobre os sentimentos humanos? A pergunta ecoou pelo estúdio silencioso, e Roberto captou com precisão o momento em que Edir Macedo pareceu, pela primeira vez em décadas de aparições públicas, verdadeiramente sem palavras. Talvez, disse Leonardo, dedilhando suavemente o violão, o problema não seja com as minhas canções. Talvez o problema seja com uma visão de mundo que não consegue aceitar que as pessoas têm o direito de sentir, de errar, de se arrepender e de recomeçar. Uma visão que prefere condenar a compreender. Carla, a assessora de Leonardo, observava tudo dos bastidores com uma mistura de orgulho e preocupação. Ela conhecia o cantor há anos e sabia que ele estava sendo absolutamente autêntico, mas também sabia que aquilo poderia ter consequências imprevisíveis. Na sala de controle, Marcos recebeu uma ligação em seu headset. Era da diretoria da Record TV. Marcos, os números de audiência estão batendo recordes históricos. O Brasil inteiro parou para assistir. Continue transmitindo. O senhor tem mais alguma acusação para fazer? Perguntou Leonardo, sua voz agora carregada de uma tranquilidade que contrastava dramaticamente com o início tenso do programa. Mais alguma música que não é minha para me atribuir? Mais algum preconceito disfarçado de pregação? Edir Macedo respirou fundo e, pela primeira vez na noite, pareceu verdadeiramente refletir antes de responder. O silêncio se estendeu por mais de 30 segundos, uma eternidade na televisão ao vivo, enquanto milhões de brasileiros aguardavam sua resposta. Leonardo, disse finalmente o bispo, sua voz assumindo um tom ligeiramente diferente, menos agressivo. Talvez eu tenha vindo aqui com ideias preconcebidas. A admissão surpreendeu a todos no estúdio.
Roberto imediatamente ajustou sua câmera para capturar a expressão de surpresa que passou pelo rosto de Leonardo. Talvez, continuou Edir Macedo, minha preocupação com a influência da mídia sobre os valores tradicionais tenha me levado a generalizar injustamente. Leonardo parou de tocar completamente, colocando o violão de lado e olhando diretamente para o bispo. Bispo, essa é a primeira coisa honesta que o senhor disse desde que começamos esta conversa. O momento parecia suspenso no tempo. Toda a equipe técnica, toda a produção e provavelmente todo o Brasil aguardava para ver o que aconteceria a seguir naquele confronto que havia se transformado em algo muito mais profundo e complexo do que qualquer um havia imaginado. O reconhecimento parcial de Edir Macedo criou uma atmosfera completamente nova no estúdio. Leonardo inclinou-se para a frente em sua poltrona, seus olhos estudando cuidadosamente o rosto do bispo, procurando sinais de sinceridade ou apenas mais uma estratégia retórica. Na sala de controle, Marcos segurava a respiração, sabendo que aquele momento poderia definir não apenas o rumo do programa, mas também marcar a história da televisão brasileira. Bispo, disse Leonardo, sua voz assumindo um tom mais suave, quase pastoral. O senhor acabou de fazer algo que poucos líderes têm coragem de fazer. Admitir que pode ter se equivocado. Isso é mais cristão do que muitas das pregações que vemos por aí. Edir Macedo ajustou-se na poltrona, claramente desconfortável com a situação, mas incapaz de recuar completamente depois da admissão que havia feito diante de milhões de telespectadores. Seus dedos tamborilaram nervosamente no braço da poltrona, enquanto ele processava mentalmente como proceder. Leonardo, disse o bispo, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Minha preocupação sempre foi com a preservação dos valores familiares em nossa sociedade. Talvez, em meu zelo, eu tenha sido precipitado em algumas conclusões sobre sua obra. Roberto, o cinegrafista veterano, captou com precisão o momento. Uma imagem histórica de Edir Macedo, uma das figuras mais controversas e influentes do Brasil, demonstrando uma vulnerabilidade raramente vista em público. A câmera lateral mostrava Leonardo ouvindo atentamente, suas mãos descansando suavemente sobre o violão. Sabe, bispo, disse Leonardo, pegando novamente o instrumento, existe uma diferença fundamental entre preservar valores e impor interpretações. A música sempre foi um espelho da sociedade, não seu criador. Quando eu canto sobre saudade, não estou inventando esse sentimento. Estou dando voz a algo que já existe no coração das pessoas. Leonardo começou a dedilhar uma melodia suave, quase contemplativa. Bom, deixe-me contar uma história que talvez esclareça melhor meu ponto de vista. Em 1995, durante uma turnê pelo interior do Nordeste, conheci um casal de idosos em Campina Grande, na Paraíba. Eles estavam casados há mais de 50 anos. A voz do cantor assumiu um tom narrativo que cativou não apenas Edir Macedo, mas toda a equipe técnica e, presumivelmente, milhões de telespectadores em todo o país. Dona Maria e seu João vieram me procurar depois do show, continuou Leonardo, suas mãos acariciando suavemente as cordas do violão. Ela estava chorando, e ele segurava firme a mão dela. Dona Maria me disse que eles haviam passado por uma crise terrível no casamento 5 anos antes. Seu João havia perdido o emprego, entrou em depressão, começou a beber e eles quase se separaram depois de décadas juntos. Edir Macedo permanecia em silêncio, claramente absorto na história que se desenrolava diante de suas câmeras. Ela me contou que, nos momentos mais difíceis, quando parecia que não havia mais esperança, eles ouviam uma das minhas canções no rádio velho da cozinha. Temporal de Amor. Uma música que fala sobre como o amor verdadeiro pode superar qualquer tempestade, sobre como vale a pena lutar por quem amamos. Leonardo parou de tocar e olhou diretamente para Edir Macedo.
Dona Maria disse que aquela canção os lembrava de por que haviam se apaixonado décadas antes, de todos os momentos bons que haviam vivido juntos. Ela me agradeceu porque, segundo suas próprias palavras, minha música havia ajudado a salvar o casamento deles. O silêncio no estúdio era absoluto. Até mesmo o ronco baixo do ar-condicionado parecia ter diminuído, como se a própria estrutura do edifício estivesse prestando atenção àquele momento singular. Agora me diga, bispo, continuou Leonardo, sua voz carregada de uma emoção genuína, essa música destruiu uma família ou ajudou a reconstruí-la? Minha arte corrompeu esses valores familiares ou os fortaleceu? Edir Macedo ficou em silêncio por longos segundos, seus olhos fixos no chão do estúdio. Quando finalmente levantou o olhar, havia algo diferente em sua expressão, uma humanidade que raramente transparecia em suas aparições públicas. Essa é uma perspectiva que eu não havia considerado, admitiu o bispo, sua voz baixa, mas audível pelos microfones sensíveis. Talvez minha visão tenha sido limitada pela preocupação com os aspectos negativos que observo na sociedade. Na sala de controle, Juliana sussurrou para Marcos. Isso está acontecendo mesmo? O diretor apenas acenou, seus olhos grudados nos monitores que mostravam os números de audiência continuando a bater recordes históricos. Leonardo se inclinou para a frente, aproximando-se fisicamente de Edir Macedo pela primeira vez desde o início do programa. Bispo, eu entendo suas preocupações. Realmente entendo. Vivemos em uma sociedade onde muitos valores estão sendo questionados, onde as famílias enfrentam desafios sem precedentes. O cantor posicionou o violão de forma que pudesse gesticular mais livremente enquanto falava. Mas a solução não é condenar toda expressão artística que não se encaixe em um modelo específico. A solução é entender que a arte, seja música e literatura, cinema, é uma ferramenta que pode ser usada tanto para destruir quanto para construir. E isso depende não apenas do artista, mas também de como as pessoas interpretam e aplicam essa arte em suas vidas. Você tem razão, disse Edir Macedo, e as palavras ecoaram pelo estúdio como uma bomba. A admissão completa surpreendeu até mesmo Leonardo, que havia esperado no máximo uma abertura para diálogo, não uma concordância direta. Roberto imediatamente ajustou sua câmera para um close duplo, capturando ambos os homens no mesmo quadro. Um momento histórico, onde duas figuras que representavam mundos aparentemente opostos encontravam um terreno comum. Bispo, disse Leonardo, sua voz agora carregada de genuíno respeito. O senhor acabou de demonstrar uma grandeza que poucos homens em sua posição teriam. Reconhecer que podemos estar errados, que podemos aprender, que podemos crescer, isso é verdadeiramente divino. Edir Macedo sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido, completamente diferente da postura dominadora que havia mantido durante décadas de vida pública. Leonardo, devo confessar que vim aqui hoje com a intenção de confrontá-lo. Tinha um roteiro mental preparado, acusações formuladas, argumentos que achava irrefutáveis. O bispo fez uma pausa, olhando ao redor do estúdio, como se estivesse vendo tudo aquilo pela primeira vez. Mas você me forçou a pensar além dos meus preconceitos. Me forçou a ver sua arte não através do filtro das minhas preocupações, mas através dos resultados concretos que ela produz na vida das pessoas. Leonardo pegou seu violão e começou a tocar uma melodia suave e envolvente. Sabe, bispo, existe um versículo na Bíblia que sempre me guiou como artista. Pelos frutos os conhecereis. Eu sempre acreditei que minha música deveria ser julgada não pelas intenções que outros atribuem a ela, mas pelos frutos que produz na vida das pessoas. Mateus 7:20, disse Edir Macedo, demonstrando seu conhecimento bíblico. E você está certo. Os frutos que você descreveu, casamentos salvos, famílias reunidas, pessoas encontrando esperança, esses são frutos bons. A transformação na atmosfera do estúdio era palpável.
O que havia começado como um confronto hostil havia evoluído para um diálogo genuíno entre duas visões de mundo que descobriam agora não eram tão incompatíveis quanto pareciam. Posso fazer uma pergunta pessoal, bispo? Disse Leonardo, continuando a dedilhar suavemente o violão. Claro, respondeu Edir Macedo, visivelmente mais relaxado. O que o levou a me convidar para este programa? Qual era realmente sua intenção original? A pergunta pegou o bispo de surpresa e ele ficou em silêncio por alguns momentos antes de responder. Honestidade total? Perguntou. E Leonardo acenou afirmativamente. Eu queria demonstrar publicamente como a música secular pode ser uma influência negativa na sociedade. Queria usar você como exemplo para fortalecer meu argumento sobre a necessidade de valores cristãos mais rígidos na mídia. A admissão brutal criou um momento de tensão, mas Leonardo apenas sorriu. Obrigado pela honestidade. E posso dizer que, de certa forma, você conseguiu o que queria. Edir Macedo olhou confuso. Como assim? Você demonstrou a importância de valores cristãos na mídia, explicou Leonardo. Não da forma como planejava, mas de uma forma muito mais poderosa. Mostrou que humildade, capacidade de reconhecer erros, disposição para aprender e crescer. Esses são os verdadeiros valores cristãos que deveriam guiar não apenas a mídia, mas toda a sociedade. O cantor parou de tocar e olhou diretamente para a câmera principal. E mostrou isso não através de pregações ou acusações, mas através de um exemplo pessoal de transformação ao vivo, diante de milhões de pessoas. Na sala de controle, Marcos observava os monitores com uma mistura de admiração e incredulidade. Os números de audiência continuavam subindo, mas mais importante que isso, ele sabia que estava documentando um momento de televisão que seria lembrado por décadas. Leonardo, disse Edir Macedo, posso pedir seu perdão? Publicamente, diante de todos que estão nos assistindo? A pergunta criou um silêncio absoluto no estúdio. Era um momento sem precedentes. Edir Macedo, uma das figuras mais poderosas e controversas do Brasil, pedindo perdão publicamente a um artista que havia tentado humilhar. Bispo, respondeu Leonardo, levantando-se de sua poltrona e estendendo a mão. Não apenas perdoo, como o respeito imensamente pela coragem que está demonstrando agora. Os dois homens se cumprimentaram no centro do pequeno cenário, e Roberto captou o momento com uma precisão artística que transformou o aperto de mãos em uma imagem icônica. Duas gerações, duas visões de mundo, dois gigantes brasileiros encontrando um terreno comum através do diálogo respeitoso e da honestidade mútua. Carla, observando dos bastidores, sentia lágrimas se formando em seus olhos. Em 15 anos como assessora de Leonardo, ela nunca havia presenciado nada tão poderoso quanto aquele momento de reconciliação pública. Agora, disse Leonardo, voltando para sua poltrona, mas mantendo uma postura mais próxima e amigável. Que tal discutirmos como podemos trabalhar juntos para promover valores positivos através de nossas respectivas plataformas? A pergunta transformou completamente a dinâmica do programa, de confronto para colaboração, de acusação para construção conjunta. A pergunta de Leonardo sobre colaboração criou uma energia completamente nova no estúdio. Edir Macedo se recostou em sua poltrona, seus olhos brilhando com uma curiosidade genuína que há décadas não demonstrava publicamente. O ar-condicionado continuava seu ronco baixo, mas agora parecia mais um acompanhamento suave para a conversa que se desenrolava, ao invés do som tenso que havia dominado os primeiros momentos do programa. Colaboração, repetiu o bispo, saboreando a palavra como se fosse algo completamente novo em seu vocabulário. Sabe, Leonardo, em mais de 40 anos de ministério, raramente alguém me propôs trabalharmos juntos ao invés de simplesmente me atacar ou me bajular. Leonardo sorriu, ajustando a posição do violão em suas pernas. Talvez porque a maioria das pessoas se intimide com sua posição bispo. Ou talvez
porque é mais fácil criar conflito do que construir pontes. Mas eu sempre acreditei que música e fé podem caminhar juntas, desde que haja respeito mútuo. Na sala de controle, Marcos observava fascinado, enquanto os números de audiência continuavam batendo recordes. O que havia começado como um programa de confronto havia se transformado em algo muito mais profundo. Um exemplo ao vivo de como diferenças podem ser superadas através do diálogo genuíno. Tá, me dê um exemplo concreto, pediu Edir Macedo, inclinando-se para a frente com interesse genuíno. Como você imagina que essa colaboração poderia funcionar na prática? Leonardo dedilhou algumas notas pensativas antes de responder. Bem, o senhor tem uma plataforma de comunicação extraordinária, capaz de alcançar milhões de pessoas. Eu tenho 4 décadas de experiência conectando com o coração das pessoas através da música. Imagino que poderíamos criar projetos que usem a música para promover valores como união familiar, perdão, esperança. O cantor fez uma pausa, observando a reação do bispo. Não estou falando de música gospel no sentido tradicional, mas de canções que abordem temas universais. Amor verdadeiro, responsabilidade familiar, superação de dificuldades, sob uma perspectiva que fortaleça os valores que ambos defendemos. Edir Macedo permaneceu em silêncio por alguns momentos, claramente processando a proposta. Roberto, sempre atento aos detalhes, captou a expressão de concentração no rosto do bispo. Um homem conhecido por tomar decisões rápidas estava tomando seu tempo para refletir cuidadosamente. Isso é fascinante, disse finalmente o bispo. Você está propondo usar a arte como veículo para valores positivos, ao invés de simplesmente criticar expressões artísticas que consideramos problemáticas. Exatamente, confirmou Leonardo, seus olhos brilhando com entusiasmo. É muito mais fácil criticar do que criar, muito mais fácil condenar do que construir alternativas. Mas se realmente queremos influenciar positivamente a sociedade, precisamos oferecer algo melhor, não apenas apontar o que consideramos ruim. A conversa estava assumindo proporções que nenhum dos dois havia imaginado quando chegaram ao estúdio. Carla, observando dos bastidores, sabia que estava presenciando não apenas um momento de televisão excepcional, mas potencialmente o início de algo que poderia ter impacto duradouro na cultura brasileira. Posso ser ainda mais específico? Perguntou Leonardo, e Edir Macedo acenou afirmativamente. Imagina um projeto onde criamos canções que abordem problemas reais que as famílias enfrentam hoje. Desemprego, dificuldades de comunicação entre gerações, pressões financeiras, mas sempre oferecendo perspectivas de esperança e superação baseadas em valores sólidos. Leonardo começou a tocar uma melodia suave enquanto continuava falando. Por exemplo, uma canção sobre um pai que perdeu o emprego, mas que encontra na união familiar a força para recomeçar. Ou sobre um casal que atravessa uma crise, mas descobre que o amor verdadeiro é construído através de pequenos gestos diários de cuidado e compreensão. Isso seria revolucionário, admitiu Edir Macedo, sua voz carregada de uma empolgação que surpreendeu até mesmo a equipe técnica que o conhecia há anos. Ao invés de simplesmente criticar o que consideramos negativo na cultura popular, estaríamos criando alternativas positivas e atrativas. Na sala de controle, Juliana recebeu uma ligação da diretoria da Record TV. Juliana, vocês precisam estender o programa. Os números de audiência estão históricos e estamos recebendo milhares de mensagens de telespectadores pedindo para continuar a transmissão. Marcos imediatamente se comunicou com o estúdio através do ponto eletrônico de Leonardo. Léo, temos autorização para estender o programa por mais 30 minutos, se vocês quiserem continuar. Leonardo discretamente acenou positivamente. E Edir Macedo, percebendo a comunicação, também demonstrou interesse em continuar. De bispo, disse Leonardo, parece que o Brasil quer ouvir mais desta conversa. Que tal continuarmos desenvolvendo essas ideias?
Com prazer, respondeu Edir Macedo, e pela primeira vez na noite, seu sorriso pareceu completamente genuíno e desarmado. Então, deixe-me propor algo ainda mais ousado, disse Leonardo, posicionando o violão de forma que pudesse gesticular mais livremente. Que tal criarmos um festival anual, Festival da Família Brasileira, onde artistas de diferentes gêneros musicais se apresentem com canções especialmente criadas para fortalecer valores familiares. A proposta era ambiciosa e visionária. Edir Macedo ficou em silêncio por vários segundos, claramente visualizando as possibilidades. E não seria apenas música, continuou Leonardo, empolgado com as próprias ideias. Poderíamos incluir palestras sobre relacionamentos saudáveis, oficinas para pais e filhos, espaços para famílias se reconectarem longe das distrações do mundo moderno. Leonardo, disse Edir Macedo, levantando-se de sua poltrona, você acabou de descrever algo que eu sonhava há anos, mas nunca soube como implementar. Um evento que una entretenimento de qualidade com formação de valores. O bispo começou a caminhar pelo pequeno espaço do cenário, sua mente claramente trabalhando rapidamente. Poderíamos fazer isso em diferentes cidades do Brasil, adaptando o conteúdo às realidades regionais, mas mantendo sempre o foco na família como base da sociedade. Roberto captou o momento em que ambos os homens estavam de pé, gesticulando animadamente, suas diferenças iniciais completamente esquecidas em favor de uma visão compartilhada de impacto positivo na sociedade brasileira. Você sabe o que seria mais poderoso ainda? Disse Leonardo, seus olhos brilhando com entusiasmo. Se conseguíssemos envolver artistas de diferentes gerações, veteranos como eu e jovens talentos, mostraríamos que valores sólidos não são questão de idade, mas de caráter. Sim, exclamou Edir Macedo, batendo palmas uma única vez em um gesto de aprovação. E poderíamos documentar tudo, criar um programa especial, mostrando como a música pode ser uma ferramenta de transformação social positiva. A empolgação era contagiosa. Na sala de controle, toda a equipe estava grudada nos monitores, testemunhando a transformação de um confronto televisivo em um momento de criação coletiva. Bispo, disse Leonardo, voltando para sua poltrona, mas mantendo a postura animada. O que me impressiona é como duas pessoas com backgrounds tão diferentes podem encontrar tanto terreno comum quando há boa vontade de ambos os lados. Leonardo, respondeu Edir Macedo, também se sentando. Devo confessar que você me surpreendeu completamente esta noite. Vim preparado para um debate e saio daqui com um parceiro. O cantor pegou seu violão e começou a tocar uma melodia nova, improvisada, suave e esperançosa. Sabe, bispo, acho que acabamos de demonstrar algo muito importante para quem está nos assistindo. Mostrar que pessoas com opiniões diferentes podem dialogar, podem aprender umas com as outras, podem até mesmo descobrir que têm mais em comum do que imaginavam. E mais importante ainda, adicionou Edir Macedo, mostramos que é possível mudar de opinião sem perder a dignidade, que reconhecer erros é sinal de força, não de fraqueza. Leonardo parou de tocar e olhou diretamente para a câmera principal. Brasil, o que vocês presenciaram aqui hoje foi um exemplo de como o diálogo respeitoso pode transformar conflito em colaboração. Espero que isso inspire vocês em suas próprias vidas, nas famílias, no trabalho, nas comunidades. Edir Macedo também se dirigiu à câmera, e espero que tenham aprendido, como eu aprendi, que julgar sem conhecer é um erro grave. Que preconceitos podem nos cegar para as belezas e verdades que existem ao nosso redor. Na sala de controle, Marcos sabia que estava documentando um momento histórico que seria analisado e discutido por anos. Os números finais de audiência mostravam que mais de 22 milhões de brasileiros haviam assistido pelo menos parte do programa, um recorde absoluto para a televisão brasileira. Bispo,
disse Leonardo. Antes de encerrarmos, gostaria de tocar uma música para você. Uma canção que escrevi há muitos anos, mas que hoje ganha um significado especial. Edir Macedo acenou respeitosamente e Leonardo começou a tocar uma melodia suave e profundamente emotiva. Há pontes que construímos sem saber, há muros que derrubamos com amor, há palavras que cicatrizam sem doer e há encontros que transformam o rancor. A canção improvisada ecoou pelo estúdio silencioso, cada nota carregada de significado após tudo que havia acontecido naquela noite extraordinária. Roberto manteve sua câmera fixa no rosto de Edir Macedo, capturando uma expressão de emoção genuína que poucos brasileiros haviam visto antes. Quando a música terminou, um silêncio respeitoso tomou conta do estúdio por vários segundos. Obrigado, Leonardo, disse Edir Macedo, sua voz carregada de emoção. E obrigado por me ensinar que a verdadeira força está em construir, não em destruir. E obrigado a você, bispo, por me mostrar que a grandeza está em reconhecer quando podemos crescer, respondeu Leonardo. Os dois homens se levantaram simultaneamente e se abraçaram no centro do cenário. Um abraço genuíno, sem poses ou artificialidades, entre dois gigantes brasileiros que haviam descoberto que suas diferenças eram menores que seus objetivos comuns. No Brasil, disse Leonardo, ainda abraçado com Edir Macedo, que esta noite seja lembrada não pelo confronto que quase aconteceu, mas pela ponte que conseguimos construir, e que seja o início de muitas outras pontes em nossa sociedade, completou Edir Macedo. As câmeras capturaram o momento final. Dois homens que representavam mundos aparentemente opostos, unidos em um propósito comum de construir uma sociedade melhor através do diálogo, do respeito e da colaboração. Na sala de controle, Marcos sabia que acabara de produzir o programa mais importante de sua carreira. Juliana, a jovem assistente, tinha lágrimas nos olhos, sabendo que havia participado de algo que seria lembrado como um marco na história da televisão e da cultura brasileira. Carla, observando dos bastidores, sorria orgulhosa, sabendo que seu cliente havia não apenas defendido sua arte com dignidade, mas havia transformado um ataque em uma oportunidade de construção. E em milhões de lares brasileiros, famílias inteiras haviam parado suas atividades para assistir àquele momento único, um exemplo real de como diferenças podem ser superadas quando há boa vontade, respeito mútuo e a coragem de admitir que todos podemos aprender e crescer. O programa terminou, mas seu impacto estava apenas começando.